Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o 6º domingo da Páscoa. Já estamos a largos passos em direção ao final deste tempo pascal. Te convido a começar o seu dia reavivando em ti a presença de Deus. Um Deus que escolhe o nosso coração para habitar. Um Deus que escolhe o nosso ser para fazer sua habitação. E para acessar este Deus que nos habita, basta conectarmos à nossa respiração de maneira consciente e clara, inspirando. E simplesmente percebendo esse movimento sagrado do inspirar e do expirar, deixando assim ser preenchido por esta presença amorosa, libertadora e de paz. A paz que nos integra ao grandes céus. Deixemos assim ser preenchido por Deus e que Ele seja sempre a razão da nossa busca, da nossa plena comunhão com Ele. Meditemos os textos que hoje nos são dados neste 6º domingo da Páscoa. A leitura primeira que nos é oferecida é do livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, versículos de 1 ao 2, 22 ao 29. E aqui trata justamente desta polêmica na igreja primitiva, em que os cristãos que vinham do judaísmo criticavam os cristãos que vinham do paganismo. Os primeiros se achavam mais santos e por isso questionava e criticava-os. A segunda parte do texto mostra Paulo, Barnabé, depois Judas, que vão também, junto com Paulo e Barnabé, para Jerusalém. E ali, Paulo, Barnabé, Barsabas e Silas vão juntos levar esta preocupação que tem em relação aos cristãos e leva uma carta. E nessa carta está dizendo a razão da ida deles, ou seja, o não concordar com as críticas que estão sendo feitas aos cristãos vindo do paganismo, de que eles concordam com o que eles estipularam e estabeleceram a ser obedecido pelos cristãos vindo do paganismo, que foi o se abster-se de carnes sacrificada, do sangue, abster-se das uniões ilegítimas. E tudo isso Paulo e Barnabé, Silas e Barsabas dizem que está sendo obedecido, mas mesmo assim ainda são criticados por essas realidades. E aí então ali acontece esta conferência, onde vão se discutir tudo isto, e claro que Paulo e Barnabé e os seus companheiros irão mostrar que não tem razão essas críticas e de que elas precisam ser sanadas. Assim a igreja conversa, a igreja se reúne e a igreja então bate o martelo para o respeito a estas pessoas que vinham do paganismo. A segunda parte, a reflexão que o Evangelho nos oferece hoje é João 14, versículos 23 ao 29, onde diz: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E não viremos
e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não, mas não a do mundo, não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide em vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez Jesus nos apresenta o seu legado, de como Ele quer que nós o vejamos após a sua partida, como que nós devemos nos relacionar com Ele. Agora, a relação é física com os discípulos. Após a sua morte e ressurreição, esta relação muda, será uma relação espiritual. Agora, nós podemos encontrar Deus, dizia Jesus, nos lugares físicos, na igreja, no templo. Após a sua partida, esse lugar vai mudar. E agora, Jesus escolhe residir, não no templo, não na igreja, mas no nosso coração. E é nesse lugar que Jesus quer que o busquemos e o encontremos. Jesus é muito claro do Evangelho, quando em 4 momentos ele nos relata essa nova fisionomia de Deus. Quando diz, primeiro, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará. Nós o veremos e faremos nele nossa morada. Ou seja, aqui Jesus está dando o recado de como ele irá se manifestar após a sua partida, após a sua morte e ressurreição. Não mais fisicamente o encontraremos, mas o teremos agora de maneira espiritual, dentro de nosso coração, dentro da nossa vida. Portanto, Jesus aqui está mudando o endereço. O lugar de encontro com Deus não é mais a igreja, o templo de Jerusalém, mas agora é o nosso coração. E para acessá-lo é preciso que o amemos. O amor é o requisito para esse novo encontro, para esta nova modalidade de relação com Deus. Segunda coisa que o texto nos lembra é quando Jesus fala e promete-nos o Espírito Santo, o defensor. O Espírito Santo terá a função de nos ensinar e nos recordar tudo aquilo que Ele próprio, Jesus, nos ensinou, nos transmitiu. O Espírito Santo virá para nos recordar e para nos ensinar todo o legado que Ele aqui plantou, nos deixou. Terceira coisa que nos fala o Evangelho é que Jesus nos devolve, nos dá a paz. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não, mas não dou como o mundo. A paz que o mundo dá é uma paz falsa. Não é simplesmente a paz para Jesus, não é a ausência de guerra, mas é esta plena sintonia, comunhão entre eu e Deus. E as minhas ações já não partem dos meus interesses egoístas, mas partem desta relação entre eu e Deus. Ou seja, é uma paz verdadeira, é o verdadeiro Shalom.
quarta e última parte do texto, Jesus agora nos acalenta, nos conforta e diz: não se perturbem em vosso coração, nem se intimidem. Vocês ouviram o que foi dito: vou, mas voltarei, por meio do Espírito Santo de Deus. Se vocês me amasseis, ficariam alegres, porque vou para junto do Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, para que se alegrais. Amados irmãos e irmãs, Jesus é pedagógico na sua forma de se manifestar, de nos ensinar, de nos acalentar com o seu amor. A palavra final desse texto é: amemos a Deus. E nesse processo de amar, nós teremos a paz, nós teremos esta plena sintonia entre eu e Deus. Porque o lugar que Deus escolhe habitar agora é o meu coração. Não mais somente uma instituição, uma casa, mas a casa que Ele escolhe é o meu coração, é dentro de mim mesmo. Termino com aquilo que São João, no livro do Apocalipse, nos revela, nessa sua visão belíssima, desta montanha grande, onde dali se mostra essa cidade, a Jerusalém, que brilha como a glória de Deus. Esse brilho é intenso, e esse brilho como essa jaspe cristalina, que cercada de muralhas está Jerusalém, e ali representadas as 12 tribos de Israel. E ali se mostra essa cidade santa que desce ao encontro do povo e vem habitar no meio do povo. É esta imagem belíssima da Jerusalém celeste que Deus é, e que nesta imagem, Deus sendo e se mostrando na sua plenitude, vem fazer agora morada dentro de nós. E o que existe agora é a glória de Deus, é a luz divina que brilha dentro de nós. Cultivemos esta luz, cultivemos esta imagem da Jerusalém que brilha, da Jerusalém que vem ao nosso encontro e escolhe habitar dentro de cada um de nós. O convite que nos faz Jesus hoje é o convite para dentro de nós. E neste lugar encontremos a Jerusalém celeste, que brilha intensamente, e que neste brilho, nesta luz, contemplamos a face do verdadeiro Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo.